Aí eu falei, pô, você tá na Assembleia Legislativa, eu sou um deputado estadual eleito, então eu vou apresentar esse projeto de lei aqui regulamentando o fornecimento em São Paulo. E eu confesso pra você, Anitta, minha principal lei, no meu top 1 aí, tá a inclusão dos medicamentos à base da cannabis no SUS aqui em São Paulo. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Você já se perguntou como é o processo de produção do óleo medicinal de cannabis dentro de um laboratório? Pois a USA Hemp abriu as portas do seu. Em um tour disponível no YouTube, é possível conhecer cada etapa da produção de um óleo de cannabis de alta qualidade, que segue padrões rigorosos do setor farmacêutico. Para explorar esse universo fascinante, acesse o canal da USA Hemp Brasil no YouTube, www.youtube.com/@USA Hemp Brasil. Prepare-se para uma jornada educativa e esclarecedora sobre a ciência por trás do óleo medicinal de cannabis. Minha gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Cannabis Hoje Pode. Que alegria estarmos colocando no ar mais uma temporada desse programa, que é feito com tanto carinho, com tanto esmero, para você ficar por dentro do mercado profissional e dos bastidores da cannabis. Eu estou muito feliz de começar essa temporada com esse entrevistado que tanto me honra com a sua presença aqui. Ele que tem sido uma presença constante, não só nas minhas colunas reportagens, mas também nas de outros colegas que tratam do assunto. Deputado estadual de São Paulo pelo PSB, meu convidado já está no seu terceiro mandato parlamentar. Ele foi eleito com mais de 100 mil votos em 2022 e é o autor da lei que inclui a cannabis medicinal no SUS de São Paulo, propositura pioneira e inovadora assinada no início de 2023 pelo Executivo e que tem servido de referência para outras assembleias legislativas do país. Deputado Caio França, seja muito bem-vindo. Olá, Anitta, prazer falar com você e aproveitar para te agradecer também por dar sempre bastante ênfase à nossa pauta, levar em conta o legislativo estadual, que às vezes acaba sendo esquecido e que nesse sentido da cannabis medicinal, ao meu ver, tem sido bastante positivo as ações dos últimos anos. Então agradecer você também, prazer poder atualizar a galera a respeito desse tema. Eu que agradeço, seu trabalho é muito importante, tem sido cada vez mais importante para a cannabis no Brasil. E antes de começar para valer, eu quero te fazer uma pergunta que vai ser de praxe a todos os convidados nessa segunda temporada, que é o que você queria ser quando crescesse, né? O que o pequeno Caio Caíto queria ser quando adulto. Anitta, você sabe que eu moro aqui no litoral, né? Eu sou de São Vicente, sou um apaixonado pelo Santos Futebol Clube, me envolvo, então, como a maioria, achei que podia dar certo no mundo da bola, mas depois a realidade caiu e eu fui vendo que eu não tinha muita habilidade, então acabei enveredando por outro caminho, mas assim, lá atrás, há muito tempo, assim, uns 10 anos, quando eu comecei a fazer muita escolinha e tal, então o futebol sempre foi minha paixão, continua sendo, mas hoje nos bastidores, ajudando na política do clube. A gente prefere você de político, Caio. Não, eu também. Eu não tenho dúvida que eu estou muito melhor nessa atividade. O futebol, eu vejo hoje em dia a galera, assim, além da qualidade, o nível de exigência
loucura. Físico é um absurdo. Então, eu realmente atuo melhor nesse cenário aqui da política. Muito bom. Caio, eu tenho uma curiosidade de saber como é que foi, como é que você se envolveu com a pauta da cannabis ao ponto de formular um projeto de lei lá atrás, em 2019, propondo a distribuição da cannabis pelo SUS. Então, Anitta, na verdade foi, assim, na maior inocência de ter uma dessas conversas que nós temos várias vezes com pessoas que acabam nos procurando em nosso gabinete, procurou um assessor meu e me trouxe esse assunto naquele momento, a Neide, né? Até citando nomes aqui, porque ela se tornou uma grande parceira, hoje é ativista na área, fundou uma associação. E hoje ela está no grupo de trabalho também, né? Está no grupo de trabalho, depois a gente pode falar um pouquinho dela também. Ela é mãe do Vitor, ela adotou o Vitor, e o Vitor tem uma síndrome muito rara, né? Que é a síndrome de West, que acabou evoluindo ao longo do tempo, e ela é uma das primeiras mães aqui da Baixada a ter o direito de receber o medicamento pelo Sistema Único de Saúde, só que mediante decisão judicial. E o que ela me reclamava à época é que ela não tinha mais condição de pagar um advogado especializado para poder atualizar uma doença que o Vitor tem para a vida toda. Então, isso acabou me chamando muita atenção. Eu até por desconhecimento não sabia que o Estado, ainda que de forma judicial, fazia esse fornecimento, e aquilo me chamou a atenção. E ela falou: Caio, eu tenho algumas outras mães que estão nessa mesma lida que a minha. Uau. Com essa dificuldade. Algumas conseguem mais, porque tem mais grana para pagar um bom advogado e tal. E foi aí que eu falei: bom, Neide, então vamos montar uma audiência pública sobre esse tema. Então foi em 2019, e aí eu consegui trazer, até pela força do mandato, o responsável pela farmácia de alto custo do estado de São Paulo. Uhum. E aí naquele momento houve um grande debate, porque ele tentou, na audiência, Anitta, acho que talvez para mostrar para mim o que para ele seria, vamos dizer assim, uma demonstração de força e tal, falou: não, mas a gente não fornece esse medicamento assim, com tanta facilidade, a gente dificulta mesmo para poder, né, criar um grau de exigência, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, durante o debate, ele falou: mas aqui a gente não está amparado por uma lei. Aí eu falei: pô, você está na Assembleia Legislativa, eu sou um deputado estadual eleito, então eu vou apresentar esse projeto de lei aqui regulamentando o fornecimento em São Paulo. Aí ele falou: bom, aí deputado, aí é com você, eu estou aqui para poder cumprir o que me fala. Daí foi que a gente acabou encabeçando essa legislação. A época deu bastante já repercussão, porque em 2019, enfim, já tinha, mas assim, ainda tinha mais preconceito do que tem hoje, mais. Não tinha uma lei estadual amparando isso, tanto que a gente demorou longos 3 anos e meio para conseguir aprovar lá na Assembleia. Então, foi a Neide lá atrás, mãe do Vitor, queridíssima. Eu até falei que o nome da nossa lei aqui estadual, que é a 17.618, a gente vai fazer um ato formal para isso, mas a lei terá o nome do Vitor Gabriel, que é o filho da Neide, que é uma parceiraça aí que hoje, inclusive, como você bem mesmo disse, faz parte do grupo que regulamenta essa lei. Que massa, Caio. E antes disso, você já tinha tido contato, você já usou cannabis medicinal? Alguém do seu círculo, da sua família, usa cannabis? Muito pouco, viu, Anitta? Muito pouco. Assim, para não dizer que ninguém, depois desse meu contato, então foi só depois, então não foi antes, né? Então, depois desse meu contato, a gente acabou que eu orientei algumas pessoas, inclusive na família, né? Meu pai tem muita dificuldade com sono, então eu estou aí conversando com alguns médicos para tentar tirar o medicamento convencional que ele usa e já está começando a fazer uso da cannabis medicinal também. Aí depois, quando tudo acabou ficando muito grande assim para mim, muitos amigos que eu nem sabia passaram a falar que fazem uso. Sim. Mas antes disso eu desconhecia. Não vou dizer que completamente, porque também a gente não é leigo assim, mas eu confesso que era um assunto muito distante da minha realidade, assim, diária. E é um assunto distante da realidade de muitos políticos, né? Em 2019, pouquíssimos políticos tinham coragem de se envolver com um tema naquele então que era muito polêmico. E aí você pegou essa pauta, matou no peito. E aí eu queria saber, você sente que você perdeu ou você ganhou votos? Né? Você chegou a se perguntar se isso faria você perder ou ganhar votos, essa defesa dessa bandeira? Eu confesso pra você que, assim,
naquele momento, assim, da audiência pública, quando eu resolvi protocolar o projeto, eu não pensei muito se eu iria ganhar ou perder. A gente ficou um pouco receoso no início pelo impacto que teve o assunto, né? Porque eu não esperava tamanha repercussão, e eu confesso que talvez pouquíssimos, se não nenhum deputado sabia que o Estado já faz o fornecimento desse medicamento mediante decisão judicial, mas ainda assim a repercussão foi muito grande. Então, mas para você ter uma noção sobre perder ou ganhar voto, assim, a gente costuma usar no nosso material de campanha aquelas temáticas que são mais importantes pra gente, né? Porque você acaba não usando. Quando o assunto não tem tanta relevância assim, você consta lá no seu site e tal, mas não no seu material de campanha, que tem que ser uma coisa mais enxuta e tal. E eu confesso pra você, Anitta, minha principal lei, no meu top 1 aí, tá a inclusão dos medicamentos à base da cannabis no SUS aqui em São Paulo. Então eu tenho muito orgulho disso. Acho que os dividendos políticos mais reais a gente só vai conseguir sentir em próximas eleições, porque quando eu disputei a minha última, em 2022, era um projeto de lei que tinha sido protocolado. Óbvio que tem alguma relevância, mas é muito diferente de ter uma lei sancionada, regulamentada. E nesse caso aí, espero, e tudo leva a crer que isso vai acontecer esse ano, produzindo seus efeitos, né? Que é a distribuição efetiva na ponta para quem precisa. Então, que os dividendos políticos é consequência disso. Eu não medi muito isso antes, mas o meu sentimento, com alguma experiência já de vida pública, né? Eu tô desde 2008 disputando eleição, já fui vereador, disputei a prefeitura aqui em São Vicente, fui candidato a prefeito, disputei 3 eleições para deputado. O meu sentimento é que é muito positivo, muito mais do que as pessoas imaginam. Eu vi algumas pesquisas recentes, né, de Datafolha, falando sobre o uso medicinal da cannabis, e é um alto índice de aprovação, se eu não me engano, beirando 80% de aprovação. 73%, ou seja, sim. Então, assim, um índice muito positivo, o que eu acho que tem muita sintonia com a realidade mesmo. Só mesmo aquelas pessoas que são hiper preconceituosas e exageradamente fundamentalistas. E fechadas, né? E mais do que isso, e que ainda não tenham alguém próximo que precisou do medicamento, né? O que é mais triste, que ainda tem resistência. Então, eu acho que os dividendos a gente vai colher ainda, e eu tô assim, seguro do que eu tô fazendo. Eu tô no caminho certo, ainda que eu tenha divergência, sempre tem um ou outro desavisado, desinstruído ou desinformado para tentar combater, falar, né? Tentar tergiversar sobre o tema. Eu tô agora numa pauta aqui, porque vai ter eu fiz uma reunião agora há pouco com a Prefeitura de Campinas, porque estavam com dificuldade de fazer um evento sobre cannabis medicinal lá na cidade. A gente conseguiu avançar porque tinha alguns vereadores que estavam fazendo daquilo ali um escarcéu. No ano passado conseguiram cancelar, né, esse mesmo evento. Conseguiram cancelar, e dessa vez a gente conseguiu com conteúdo, informação, e a base da nossa lei foi decisiva para o aceite da Prefeitura no Alvará. Então você vê, eu estou muito seguro do movimento que eu estou fazendo. E quando a gente está seguro do movimento que a gente está fazendo, sinceramente, o resultado, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou feliz, leve com o que eu estou fazendo enfim, aconteça o que acontecer, eu acho que a gente está no caminho certo. Você sente que você vai levar essa pauta com você ao longo da sua carreira política? Assim, sei lá, você vai estar governador de São Paulo e vai estar lá defendendo a cannabis ainda? É uma pauta que você, né, porque se virou esse tema tão central na sua campanha e tal, talvez seja uma pauta que você vai levar? Como é que Anitta, eu posso te falar que é uma pauta da minha vida hoje, assim, e eu falo, assim, eu não nasci com mandato, e eu não vou ter um mandato pro resto da minha vida, então, eu tendo mandato ou não, vai ser uma pauta que eu vou levar comigo para sempre, assim, porque acho que a gente conseguiu quebrar paradigmas, e é tão difícil você conseguir fazer isso pelo legislativo, especialmente o legislativo estadual, que tem uma competência bem reduzida, bem limitada, que eu me orgulho muito disso. Assim, as pessoas falam, né, o meu celular, eu tenho o minha logo da cannabis, as minhas coisas que eu uso são todas envolvidas da cannabis medicinal, né, o perfil do meu Instagram, né, deputado estadual, autor da lei que inclui os medicamentos à base da cannabis no SUS em São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho disso e, sem dúvida, onde eu estiver, com mandato ou não, eu estarei defendendo essa bandeira por justiça mesmo,
e por conhecimento de causa hoje. Caio, muito feliz de ouvir isso de você, porque realmente no Brasil a gente ainda tem muita gente com dedos para tratar do tema, e aí quando surge uma pessoa assim com essa coragem, e que é isso, né, com o peito aberto, que tá ali vendo a mudança que a cannabis promove na vida das pessoas e agindo de acordo com esse coração, né, então realmente é maravilhoso ter você na causa. Eu tenho Obrigado. visto... E é importante só falar uma coisa, Anitta, nisso ainda. Assim, eu sei que tem muita gente que tá na pauta e que é militante há talvez 20, 30 anos mais do que eu e que conhece infinitamente mais do que eu e teria talvez mais propriedade, inclusive, para poder fazer esse debate do que eu. E eu me coloco numa situação de aprendiz nesse movimento. Agora, de alguma forma, o formato que a gente encontrou aqui em São Paulo é um formato que está avançando e que talvez o fato de eu não ter assim, um viés talvez exageradamente militante nessa luta de muitos anos fez com que eu conseguisse avançar algumas casinhas. E aí, isso também eu penso que é um ativo importante para a gente poder compreender, né? Eu defendo autocultivo, nem sei se a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas... Não estava programado, mas me conta. Boa. Entendo que a produção nacional é fundamental, inclusive tem uma nova luta nesse novo mandato que eu tô, né, que é o projeto de lei que garante a produção pelo Estado dos medicamentos à base da cannabis, e o governo de alguma forma já está quase, eu vi, né, você fez uma matéria sobre isso inclusive, mas se eu tivesse colocado, por exemplo, o autocultivo ou a produção pelo Estado no mesmo projeto de lei que eu coloquei o fornecimento pelo SUS, eu posso te garantir que eu teria muito mais dificuldade, para não dizer que eu não conseguiria ter avançado com essa pauta. Com certeza. E o fato da gente ter conseguido avançar com essa lei de fornecimento, eu ganhei novos adeptos, pessoas que desconheciam da pauta. Então, eu acho que assim, não dá para você diminuir a importância do que nós conseguimos aqui em São Paulo, porque além de conseguir produzir efeito imediato, que é a entrega, a distribuição pelo SUS, eu consegui ganhar novos adeptos. Sabe o que significa uma deputada, e eu vou dar o nome dela aqui, porque, enfim, ela votou, então é um posicionamento público, uma deputada como a deputada Edna Macedo, irmã do bispo Edir Macedo, da Igreja Mundial do Reino de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, deputada da bancada evangélica, votando a favor do meu projeto, me ajudando com o meu projeto. Ou seja, acho que isso é um ativo que a gente não consegue mensurar, inclusive, o potencial. Então, eu só quis fazer esse adendo porque eu não me coloco aqui numa situação de o mais preparado para tratar do tema. Eu não sou médico, a minha formação é na área do direito, eu sou advogado. E eu sei que tem pessoas que têm resistências, inclusive, ao meu trabalho, do mundo canábico, vamos dizer assim. Então, mas é uma bobagem, né? Porque você está contribuindo exatamente no lugar onde você pode contribuir, como você pode contribuir, e isso gera um impacto maravilhoso, né? Exato, e no tamanho que eu consigo contribuir nesse momento. E não significa que eu não defenda outras pautas, claro, que vão avançar. Inclusive, óbvio, você sabe assim tanto quanto eu, e eu sei que o teu público é um público bastante refinado e sabe que o Congresso Nacional é o local ideal para você poder avançar com essa e outras pautas mais. Mas tá lá parado, né? Exatamente, e tá lá parado há quanto tempo, Anitta? Você sabe, quase 10 acho que desde anos. 2015. Quase desde 2015 que o então deputado Fábio Mitidieri apresentou o primeiro projeto de lei, que é o 399, que já teve várias transformações e que até o momento está lá na mesa do Arthur Lira com um recurso. E, sinceramente, eu não vejo muitas perspectivas nesse mandato de ter uma mudança para esse projeto de lei. É só isso, não quero tomar o nosso bate-papo sobre isso, mas eu precisava falar isso, que eu sei que o seu público vai compreender melhor aqui a minha fala. Não, e eu também quis trazer você aqui porque tem essa importância enorme para o momento que a gente está vivendo na cannabis. A sua importância é enorme. E então a gente quer te ouvir, quer saber o que tem por trás, né, assim, dessa lei, ou de quem criou essa lei. E aí eu tenho visto mais políticos defenderem, falarem abertamente a respeito da cannabis, como a Luciana Boitô, não sei se é assim que fala, mas espero que sim. A Samia Bonfim, o próprio Eduardo Suplicy. Então, você considera que a cannabis hoje é uma pauta capaz de eleger um candidato, considerando que já são quase 500 mil pacientes de cannabis medicinal no Brasil? Eu considero que é uma pauta que pode sim ajudar muito, até mesmo em eleições proporcionais.
E não ficaria longe até de numa nova discussão a respeito. Acho que essa eleição desse ano, 24, é uma eleição municipal, ela fica muito ali nos problemas muito locais, né? Mas numa nova eleição estadual, eu cobrei isso dos candidatos ao governo, inclusive do candidato que eu apoiei e dos candidatos à presidência da República, que pudessem ter, talvez não numa propaganda eleitoral, mas que constasse no programa de governo de cada um deles o que pensam a respeito da cannabis medicinal. Eu sei que o uso adulto é um tema que ainda carece de mais discussão, tem muito mais preconceito, mas a cannabis medicinal, eu acho que inclusive é uma falta de coragem que eu não consigo mais compreender por que os candidatos ao executivo, do ponto de vista presidenciais e ao governo, acabam excluindo do texto de propostas. Então, eu fico muito feliz. Você sabe que hoje, eu não sei o último, a atualização última, mas você é craque aí de números e de informações. Eram 22 estados brasileiros Quase que replicaram... todos, sim. Que replicaram a nossa lei aqui de São Paulo. Ou seja, se você for pensar, Anitta, nós estamos praticamente fazendo uma legislação nacional. Sim, histórico. Se todos os estados brasileiros tiverem a mesma legislação, nós estamos praticamente fazendo o que o Congresso Nacional deveria fazer e acabou não fazendo. Então, veja só, não deixa de ser uma revolução aqui do ponto de vista estadual para essa temática. Então... Eu não tenho dúvida que a cannabis tem um potencial também de poder auxiliar nas eleições. Eu não sei se o candidato for único, exclusivo sobre essa pauta, né? Assim como acontece com alguns. Mas abordar esse tema, e no meu caso aqui, eu uso hoje como tema principal, né, do mandato. Hoje a cannabis medicinal se transformou no tema principal do nosso mandato. Tenho frente parlamentar, tenho emendas através de edital de emendas para financiar projetos. Então... enfim, eu sempre costumo dizer assim, na política, eu adoro a política porque ela não tem uma fórmula mágica. Faz isso, mais isso que dá certo. Não tem. Se tivesse, todo mundo faria e, enfim, só teríamos ganhadores. Então a política, ela é encantadora e apaixonante, ao meu ver, por conta disso, por não ter uma fórmula mágica para você ter o sucesso. Agora, eu costumo dizer que tem alguns ingredientes que costumam dar certo e outros que não dão certo. E um dos ingredientes para você dar certo, na minha perspectiva, é você estar seguro do que está fazendo. Então, eu estou muito seguro do nosso movimento aqui, então isso me dá a certeza de que o resultado virá. Muito bom. Voltando para essa coisa dos projetos de lei que estão propondo distribuição de cannabis pelo SUS em praticamente todos os estados do Brasil, isso está acontecendo sobretudo depois da aprovação do seu projeto para São Paulo. Então, muita gente no setor sente que essa onda de PLs é uma maneira desses parlamentares proponentes ganharem visibilidade. Eu queria saber como é que você avalia isso, né? Por que essa gente só agora está copiando, entre aspas... o seu projeto. Anitta, eu acho que tem algumas coisas que vão responder aqui, né? A primeira delas é que aí não é o Caio e não é o Tarcísio, vamos dizer assim, é São Paulo. Uhum. São Paulo tem uma força e São Paulo tem um poder de poder nortear os outros estados da federação fora do comum. Então as coisas que acontecem aqui acabam reverberando. Eu já estive visitando parlamentares de outros estados e a justificativa deles, inclusive na justificativa formal do projeto, São Paulo já aprovou e sancionou a lei que inclui, portanto, Santa Catarina, portanto, Rio de Janeiro, e assim vai. Inclusive, no Senado Federal, tramita um projeto de lei do senador Paulo Paim, que também é idêntico ao nosso, e que ele remete a São Paulo. E ele fala isso, ele fala, olha, depois que São Paulo sancionou, teve a sanção do projeto de lei, a repercussão foi muito grande. Então, assim, eu não tenho dúvida que o estado em que eu represento hoje, ele tem um poder de ecoar muito grande. Então, acho que esse é o ingrediente número 1. Agora, claro, parlamentares que talvez querem aproveitar um pouco... Veja, se o parlamentar ou a parlamentar ela for aproveitar, mas for abraçar a causa, eu quero mais que aproveite também, que me ajude a poder repercutir isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, nos estados eventualmente mais conservadores, né, no Rio Grande do Sul, e assim vai. Que bom que tenha. O que não é legal é que a pessoa
sei lá, protocole Só um projeto, que é um ato simples, depois divulgue como um ato, um projeto protocolado, e ele não dê atenção para o projeto, ele não, não cutuque aí para que as coisas avancem, porque aí é muito simples, né? Claro, mas eu acho que se envolver. Exatamente, é se envolver, é abraçar a causa. E eu acho que isso é muito positivo. Inclusive tem leis municipais sendo aprovadas ainda. Não sei se você já acompanhou isso, né? Grandes cidades e tal estão também protocolando projetos semelhantes ao nosso. Obviamente só muda aí o escopo, né, do território, por ser um município. Mas você pega, municípios como a capital aqui em São Paulo. São Paulo tem um projeto tramitando na casa a esse respeito. Campinas tem um projeto, estou falando das grandes aqui de São Paulo, né? Da mesma forma, Santos tem uma lei já aprovada e sancionada pelo prefeito aqui da cidade. Ou seja, você percebe, e aí é um outro adendo, né, Anitta? Assim, a classe política pode ter vários defeitos, e eu sei que todos têm, todas as atividades, mas tem uma qualidade que eu acho que a gente não pode também passar desapercebido. As pessoas percebem quando o assunto é positivo ou não. Você acha que se o assunto não fosse positivo, por exemplo, estaria em todas as leis, em todos os estados sendo pautado, nos grandes municípios? Ou seja, é sinal de que a gente, além de tudo, além desse grande movimento, a gente também tá conseguindo chegar na sociedade de forma positiva, né? Senão não teria tantos projetos idênticos ao nosso tramitando em vários legislativos. Muito bom, gente. Essa entrevista tá demais. Caio, a gente vai agora para uma pausa rápida, meus queridos e minhas queridas. Bora. Fiquem aqui comigo que a gente já volta. Os episódios do Cannabis Hoje Pode vão ao ar às terças-feiras, mas se você quiser continuar com a gente durante o resto da semana, eu te convido a seguir o @CannabisHoje no Instagram. Temos uma comunidade bem bacana com mais de 55 mil pessoas trocando informações e impressões sobre as notícias canábicas que eu seleciono e publico por lá. A melhor maneira de ficar por dentro dos avanços da cannabis e dos psicodélicos é seguir a gente lá no @CannabisHoje, onde eu informo com análise e contexto. Vem comigo! Estamos de volta com o deputado Caio França, um dos parlamentares mais ativos na defesa da pauta da cannabis no Brasil. Agora, Caio, falando sobre o seu PL e o grupo de trabalho que se formou para desenhar esse modelo de distribuição que tem servido de exemplo para todo o país, como a gente falou, me conta um pouco, a partir do momento em que se aprova a lei, vai tudo para as mãos do Estado, da Secretaria de Saúde, ou o deputado proponente, no caso você, também tem voz ativa? Por exemplo, na seleção das pessoas que formam o grupo de trabalho. Ótima pergunta, Anitta. E só quem acompanha a pauta para poder ter essa profundidade. É porque as pessoas já imaginam, tem a lei, o Tarcísio sancionou, eu vou no postinho de saúde e quero ter, né, o meu medicamento. E infelizmente não é assim. A gente tem uma lei que ela garante fornecimento, mas que na própria lei trazia a previsão de uma regulamentação que foi vetada pelo governo, e ele, ao anunciar a sanção, ele falou que criaria um grupo de trabalho. E daí também, para não falar só de coisa boa, né, o grupo de trabalho hoje, eu não tive acesso a praticamente nenhuma indicação de composição, para não dizer nenhuma. Complicado. Eu represento a Assembleia Legislativa e eu fiz isso, obviamente, em comum acordo com os colegas, até pelo fato de ser o autor, proponente, e eu consegui incluir as duas entidades, associações canábicas, né, de cannabis. Cidinha? A Cidinha, da Cultive, na verdade, né? A Cultive, representada no ato pela Cidinha, e a Acolher e Transformar Vidas, que é a Neide, que foi aquela que eu falei lá atrás, no começo do nosso bate-papo aqui, a respeito de quem me tocou para poder propor esse projeto. Então foram as únicas duas entidades que eu consegui, até fiz o pleito formal, inclusive, para que outras pudessem estar presentes. Inclusive, durante as reuniões do grupo de trabalho, eu até cheguei a ter algumas brigas, sim, saudáveis, mas respeitosas, mas questionando um pouco a respeito, importantes, exato, para que pessoas, vamos dizer assim, mais experientes ou que conheçam mais da temática pudessem estar presentes, mas pedido esse não acolhido até o momento. Então, a formação desse grupo de trabalho, com 30 entidades, ficou a cargo da Secretaria de Estado de Saúde. Então, leia-se aí o secretário Eleusis Paiva, e aí, por consequência disso, ele nomeou
um secretário do grupo de trabalho, que é, na verdade, assim, hoje uma posição muito importante, que é o Dr. José Luiz Gomes Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, da APM, que é uma entidade bastante conhecida, tradicional aqui, pelo menos do ponto de vista estadual. Então é ele quem convidou as entidades. Mas para também não parecer que assim é só um clube de amigos, assim, vamos dizer assim, de médicos, ele obviamente convidou algumas entidades bastante relevantes, como a Unicamp, a USP, a Unesp, as 3 universidades paulistas, a Unifesp, que é uma universidade federal e que tem muitos estudos a respeito dessa temática, né? Inclusive aí com talvez um dos grandes nomes aqui brasileiros, né? O Carlini, o professor Carlini, que era da Unifesp, que deixou alguns discípulos, inclusive, lá. Então faz parte. Aí convidou a Anvisa, convidou, que mais? Tribunal de Justiça, Ministério Público, e aí começam os convites para a medicina especializada, né? Então, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Especializada da Oncologia, da Pediatria, da Oftalmologia e de mais tantas outras que a gente sabe aí de especialidades da medicina. E daí, eu confesso que também a gente tem, eu não quero generalizar, tem exceções, mas nós temos bastante resistência a respeito do uso da cannabis medicinal, infelizmente. Sim. E é onde mora o nosso principal desafio atualmente, né? Que é poder fazer com que o grupo de trabalho ou ele seja mais amplo ou a gente consiga convencer a galera que está lá da importância desses medicamentos para várias condições e patologias que nessa primeira fase ainda não estão contemplados. Tomara que traga mais especialistas, né? Que é isso que está faltando também, do meu ponto de vista, pelo menos. Não, eu concordo contigo. E, inclusive, foi um dos questionamentos que eu fiz, né? Assim, eu estava discutindo com pessoas que, além de o fato de serem médicos, já os colocam, assim, numa condição, vamos dizer assim, de outro patamar, né? Em relação a nós, mortais aqui. Aí, nesse caso, eu, Cidinha e Neide, que participamos de todas as reuniões, não faltamos em uma reunião sequer até hoje. Aí vem o cara que é só médico, foi em uma reunião e ele acha que ele tá podendo... Exatamente. E tem o preconceito, mas além de tudo, são pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de estudar isso na faculdade, né, que fez medicina, e também não tem nem mesmo a chance de prescrever isso ali como uma possibilidade. Eu não quero exigir, que é isso também que eu aprendi, eu não quero exigir que ele prescreva cannabis medicinal para tudo, não é isso, mas eu quero que ele tenha essa opção de prescrição, e é isso hoje que eu percebo que boa parte do grupo de trabalho não tem. Então ele não tem essa possibilidade ali na gaveta dele de prescrição. Para alguém que tem uma dor crônica, por exemplo, ou para um paciente de fibromialgia, ou mesmo para uma criança que está no transtorno espectro autista, com às vezes se automutilando, não se alimentando bem. Então, é isso que falta, ao meu ver, e é essa a nossa luta também para esse ano, que vai ser o ano da entrega dos medicamentos, né? Acho que você deve estar acompanhando, saiu a vencedora da licitação e tal, a gente está aqui super feliz de ter esse resultado, já estamos em fase agora de desenhar como é que se dará essa distribuição, que vai se dar pela farmácia de alto custo, mas claro que essa primeira fase, você sabe e já divulgou várias vezes, mas só relembrando aqui, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa são as 3 patologias que terão acesso aos medicamentos nessa primeira fase. E no futuro breve esperamos novas, patologias também agraciadas pela possibilidade de receber esses medicamentos. Exato, a nossa luta nesse momento, dor crônica e autismo. Boa. E, Caio, eu achei super bacana a sua iniciativa de criar um edital de emendas parlamentares destinado a projetos de cannabis que estão sendo beneficiados com R$500 mil doados por você e pelo deputado Eduardo Suplicy. Então, eu queria saber se haverá um segundo chamamento, se vocês pensarem em ampliar o valor, incluindo, de repente, mais parlamentares. Tem alguma coisa já em andamento nesse sentido?
Então, vamos lá. Primeiro que nós aumentamos o valor. Então, foi para R$750 mil no final do ano. Olha e só. foram 6 entidades contempladas. Em vez de 5, né? E Que aí, seriam inicialmente. Acho que a gente já divulgou aqui também, mas só relembrando, Unicamp foi contemplada, Unesp junto com a Flor da Vida foi contemplada, Cidinha da Cultive foi contemplada, Curapro foi contemplada, Instituto Sírio-Libanês foi contemplado. Acho que são esses, são 5 então, 5 entidades contempladas aí com diversos projetos, inclusive no caso do Sírio-Libanês, um estudo para crianças no transtorno espectro autista para a gente poder avançar nas comprovações do uso da cannabis medicinal. Então, assim, um hospital de grande renome, né, com o seu braço social, um médico queridíssimo aí por mim, que é o Dr. Vinícius Barbosa, responsável pelo núcleo de cannabis do Sírio-Libanês, então, além de tudo, vem com toda uma pompa que é importante também, um médico, um hospital respeitadíssimo, participando do nosso edital de emendas. E sim, a gente vai aumentar o valor, tanto eu quanto o Suplicy, né? O Suplicy é meu vice-coordenador na frente parlamentar e também aderiu à pauta, hoje faz uso da cannabis, inclusive fez aí, acho que se não me engano, no ano passado, a divulgação de que por conta do Parkinson que ele tem, ele está usando a cannabis medicinal também, me ajudou bastante ao longo dessa jornada. E a gente tem convidado parlamentares de diversos partidos para poderem nos auxiliar a aumentar esse valor, né? A gente está falando de recurso público. Pô, eu acho que isso também é mais uma quebra de paradigma. Você usar recurso público do orçamento do Estado para poder financiar projetos, para poder democratizar o acesso, para fazer reparação social também, porque essas entidades trabalham muito com isso, né? Com reparação social, enfim, às vezes, no caso da Unicamp, aí divulgando aqui também os projetos vencedores, né? A Unicamp vai fazer um projeto que eu considero muito importante, do que é? Atestar a qualidade dos óleos das associações canábicas. Que é outra coisa também que é muito questionada. As pessoas ficam, mas eu quero importar porque, sei lá, aquele óleo produzido ali naquela entidade não é tão bom quanto aquele óleo importado. Pô, vamos pegar então que nós temos de melhor aqui, o laboratório da Unicamp, ele não deve nada para nenhum laboratório nacional ou internacional e vai poder atestar o óleo. Então, um óleo, por exemplo, produzido pela Flor da Vida, já é um óleo muito respeitado, tem hoje mais de 5, 6 mil pessoas utilizando ele, mas quando ele tem o carimbo da Unicamp, isso valoriza o produto, né? Isso agrega valor, como a gente costuma dizer, e a gente quer poder permitir que outras associações, não só a Flor da Vida, possam testar o óleo no laboratório da Unicamp. Então esse é o projeto vencedor da Unicamp. E para esse ano, a gente vai abrir o edital de emendas. Lembrando que quando a gente fala edital de emendas, para quem está acompanhando aí o podcast, não entende muito bem isso, as emendas são os valores que os parlamentares têm para destinar, né, para vários assuntos. E a gente resolveu tratar a cannabis como um assunto específico. E para não ficar só uma vontade minha de ajudar esse ou aquele, eu formei um conselho, na verdade, de pessoas que são conhecedoras dessa causa. Então convidei médicos. Paula Daustella, Renato Fileve. Aí, você conhece a Paula Daustella, Renato Fileve, Carolina Nossetti, a Ângela Boim, que preside a FACT, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Quem mais? Tem uma representante do nosso mandato, que é a Renata Ferrarese, uma representante do mandato do deputado Suplicy, que é a Maria Angélica, o Dr. Leonardo Navarro, que é um advogado especialista também nessa temática, Dr. José Wilson, acho que falei todos, é isso, são 6 ou são 7 também. Então, foram eles os responsáveis pela decisão de quais entidades seriam beneficiadas, porque nós tivemos 40 e poucos projetos protocolados e só 6 projetos beneficiados, né, vencedores. Então, o que a gente combinou é para a gente poder fazer aí vamos dizer assim, né, um rodízio de vencedores para que nesse novo ano a gente possa tentar contemplar novas entidades, né? Então, essas emendas foram encaminhadas no orçamento que a gente votou no ano passado e serão executadas esse ano, e agora esse ano faremos edital de emendas novamente. Queremos chegar a R$1 milhão pelo menos. Opa. E com isso a gente vai apresentar esses projetos esse ano e aí para serem executados já no ano subsequente, né?
Muito bom. Caio, você é um cara bem ativo nas redes, que mostra de forma nada pedante as coisas que você tem feito como parlamentar, em que causas você se envolve e tal. Então, além da cannabis, quais as outras pautas que você bota debaixo do braço e sai por aí defendendo? E do CrossFit. Esse eu sou quase um atleta, assim, bastante esforçado, mas com não muita habilidade. Mas eu adoro também, é uma atividade nova que me ganhou faz um ano. Vamos lá, tem duas pautas principais que eu milito, né, assim, no mandato. Obviamente sem deixar nenhuma outra para trás, mas que eu me dedico com mais ênfase, que eu tenho frentes parlamentares formadas. É a cannabis medicinal e cânhamo industrial também, né? Então a cannabis de forma geral. E a adoção é outro tema também que eu milito bastante, eu coordeno a frente parlamentar, também tenho edital de emendas, tenho projetos de leis e leis sancionadas sobre essa temática. É uma temática também que, assim, vai muito no meu coração, eu tenho muita relação pessoal com os grupos de adoção do Estado. Então, essas são as duas pautas principais do mandato. Aí, paralelo a isso, assim, eu tenho o tema transparência, é um tema que eu também costumo me dedicar. Inclusive, tem uma lei estadual que eu considero bastante importante, de minha autoria, junto com outros 2 colegas, que é a lei de transparência na CROSS, que é a Central de Regulação de Vagas. Que, enfim, para falar em palavras mais rápidas e mais fáceis, é a fila de espera da saúde. Ou seja, se você está esperando uma cirurgia eletiva, que são aquelas cirurgias mais rápidas, você está ali numa fila de espera do CROSS. E se você espera por um exame, por exemplo, um exame de ultrassom, uma mamografia e outros mais, da mesma forma. Então, essa fila, eu costumo dizer que ela é pouco acessível. Então, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei aqui, o Tarcísio sancionou também essa lei, e a gente está em fase de regulamentação dessa lei. Então, são essas temáticas. Claro, eu tenho uma relação aqui muito forte com a região do litoral todo, então a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, Litoral Norte, são áreas que abrangem bastante o mandato. Eu vivo aqui hoje, né? Então eu costumo também tratar, vamos dizer assim, com bastante detalhe, conheço cada prefeito, prefeita, líder regional aqui. Mas óbvio que as nossas leis, elas são de âmbito estadual, então todas essas leis que a gente fala, elas servem para o estado inteiro. Hoje eu também me concentro muito aí na capital, na Grande São Paulo, que é uma região que eu acabei abraçando ao longo do tempo desses mandatos. Mas sobre pautas, eu diria que cannabis medicinal, cannabis de forma mais ampla e adoção são temas centrais do mandato. Muito bom. Com certeza tem alguém aqui na audiência escutando esse papo e pensando, poxa, adoraria virar um político e defender a causa da cannabis. Então, boa. Caio, conta para essa pessoa o que ela pode fazer para se tornar um político e uma vez dentro da política, como direcionar, né? Como especializar, entre aspas, se especializar em uma pauta como a cannabis. Então, no meu caso, a cannabis chegou depois da minha agenda política, né? Eu fui vereador Sim. aqui, depois me tornei deputado e, como eu falei, no primeiro e no segundo, no meio do segundo mandato, é que eu abracei a causa. Então, eu não me elegi, vamos dizer assim, nessa vertente. Para quem está querendo entrar, primeiro, eu gosto muito, assim, de pessoas que são mais dedicadas a um ou outro tema. Claro que numa eleição de vereador, por exemplo, você não tem, especialmente nas menores cidades, você não tem esse grau de, vamos dizer assim, de adesão das pessoas para pessoas que militam em uma ou outra área. Isso tem mais a ver com talvez legislativo estadual, federal, aí eu acho que isso tem mais a ver. Então, para quem pretende disputar uma eleição para vereança, que é a que disputa esse ano, ou prefeito, eu acho que primeiro ele tem que se preparar bastante, porque eu penso que é um mandato bastante próximo das pessoas, conhecer muito a cidade que você quer representar, ainda que você possa representar uma parte dela, mas eu sou muito crítico, né? Eu sou um eleitor, como eu posso dizer, um eleitor chato, assim, exigente, para não dizer uma palavra chato, não, exigente. Então, eu costumo querer saber o que pensa o parlamentar que eu ajudei a eleger sobre diversos temas. Então, eu acho que ele tem que se apresentar. Hoje as redes sociais, você falou aí sobre as minhas redes, eu costumo abordar assuntos diversos também, às vezes até assuntos que não
estão em votação na Assembleia, para que a pessoa possa me conhecer um pouco mais. Claro. Exato, para eu me identifico mais com o Caio por conta disso. Então, eu sei que a eleição municipal é um jogo mais pesado, assim, né? Uma disputa ali muito, às vezes, tio brigando com sobrinho, primo com primo, porque são cidades muito pequenas, mas eu acho que já a partir de cidades de 2 turnos, por exemplo, cidades com mais de 200 mil eleitores, são cidades que têm espaço, na minha percepção, para parlamentares mais engajados nessa ou naquela pauta. Eu falo de cannabis, mas a gente pode falar sobre outras, né? Assim, sei lá, um parlamentar ativista da educação, um parlamentar ativista da inclusão, né? De pessoas com deficiência, enfim, aí tem servidor público. Eu acho que tem diversas pautas que podem ser abraçadas. Eu acho que isso tem mais a ver com cidades um pouco mais robustas. Acho que nas pequenas cidades, infelizmente, acaba não tendo muito espaço para isso, né? Então, o cidadão ali tem que abordar todos os temas. Muito bom. Queria comentar assim que você virou uma referência para todo o setor, né? Os ativistas te conhecem, os empresários, não só o pessoal do medicinal te conhece, mas também do recreativo, do industrial, enfim. Você realmente entrou com tudo nesse universo e tem participado de vários eventos. E eu vejo a galera chegando junto em você e tenho muita curiosidade de saber quais são os pedidos mais recorrentes, quais são os desejos que as pessoas, sejam os ativistas, os médicos, pacientes ou empresários, que essas pessoas têm em comum. Primeiro, as dúvidas a respeito da nossa lei, né? Assim, a produção dos efeitos a respeito da lei estadual de fornecimento pelo SUS. Então, acho que isso nós vamos conseguir esse ano destrinchar bastante. Eu até estou programando aí logo mais algumas postagens a respeito disso, mas eu estou esperando as coisas ficarem mais cristalinas para eu ter mais argumentos e não ficar pairando nenhuma dúvida a respeito do tema. Então, acho que essa é a principal. Aí, lógico que aí tem muita gente que está na pauta e, dependendo da Seara ali, tem um interesse, né? Tem gente que tem interesse em entender melhor como é que se dá a licitação a respeito desse tema, e eu explico que eu tenho pouca, para não dizer nenhuma, interferência em relação a isso, né? O que eu oriento olha, a Secretaria de Estado que está promovendo a licitação, os requisitos são esses, inclusive, né, a gente falou agora há pouco, já temos o vencedor do edital de licitação. Tem muita gente hoje das associações canábicas, e aí a gente tem também associações canábicas de diversos tamanhos, e hoje em dia, né, tem algumas que estão nascendo e eu tento ajudar, dar aquele empurrãozinho, prestigiar, às vezes faço uma live, a gente também troca um pouco sobre o assunto, mas eu também percebo cá entre nós que tem muita gente também assim, muito ainda despreparada? Cru, assim, despreparado, é uma palavra talvez um pouco forte, porque eu também não conheço ali o histórico de cada um, mas assim, cru, para poder entender. Às vezes é um baita cara, super engajado, com um baita boa vontade, mas que assim, tá ainda muito cru mesmo, não tem uma associação formada, não tem alguém responsável, porque tem que ter um responsável técnico, né? Vai ter que ter aí algum médico em algum momento, a não ser que a pessoa não queira produzir, só queira orientar, mas mesmo assim vai ter que ter algum profissional. Médico e advogado no mínimo, né? No mínimo. Então, eu percebo que a gente tem aí muitos, vamos dizer assim, né? Tem fases diferentes de associações, e tem também, obviamente, a galera que me pede para poder avançar mais na pauta, querendo saber aí dessa nova lei, projeto de lei estadual meu, que permite que as universidades produzam os medicamentos. E tem, óbvio, a galera mais ativista mesmo pedindo: Caio, e aí, o que você vai fazer lá? Quebra tudo, vamos avançar. Como é que São Paulo pode avançar no uso adulto em relação aos outros estados? Eu explico assim que essa é uma pauta do uso adulto que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Vocês estão acompanhando aí a luta e o judiciário tentando fazer, né, uma leitura melhor a respeito Dá um passinho para frente, né? Dá um passo, exatamente, para o uso adulto, mas que ainda assim está tendo muita resistência de parte do Congresso. Então imagina se assembleias legislativas vai ter força, né? Tentarem exatamente legislar esse respeito. Então, eu sei muito bem o nosso tamanho aqui, mas eu penso que é uma pauta importante e sem dúvida eu acho que o Supremo tem sido também nesse ponto bastante
progressista, importante nesse movimento em relação à cannabis. Oba. Bom, chegou a hora dos quadros. Vamos para os quadros, Caio? Bora. Então, a primeira coisa que a gente gosta de saber é uma história de fracasso. Uma história de fracasso que você esteja aberto para contar, para compartilhar com a nossa audiência. De fracasso edificante, né? Sim, fracasso é uma palavra forte, né, Anitta? Mas, Exato. assim, eu poderia trazer aqui, assim, acho que dois momentos, envolvendo um pouco aqui o meu universo da política, porque eu tô com 35 anos, eu já tô com alguns mandatos, então eu comecei muito cedo, né? Então, eu fui vereador aqui na minha cidade aos 19, ganhei aos 19 e assumi aos 20. E logo depois da minha eleição de vereador, eu disputei uma eleição para prefeito aqui em São Vicente. E eu praticamente dividi a cidade, a gente dividiu a cidade, mas eu perdi a eleição. Então foi uma eleição, assim, foi uma derrota dolorosa para nós, mas que para mim foi um grande aprendizado. Porque, primeiro que a gente, nas derrotas, aprende muito a poder lidar com as derrotas e a poder enxergar melhor, né? Talvez alguns dos ingredientes que nos levaram a isso. Então, acho que essa derrota e a derrota, que aí não foi minha, mas é como se fosse minha, porque foi também muito, muito, muito apertada, que foi a eleição em que o meu pai disputou a eleição para o governo em 2018 contra o João Dória. Não sei se você lembra, mas quem está ouvindo aí o podcast vai lembrar, porque foi uma eleição que ficou marcada. Foi muito... o João Dória ganhou aquela eleição por 0,5. E eu acho que aquela eleição ali também foi muito marcante para a gente e com muito respeito, mas eu considero que se a gente não tivesse uma eleição nacional acompanhando a eleição estadual, que foi a época que o Dória inventou aquele Bolsodória, eu acho que ele teria perdido a eleição. Então a eleição nacional acabou contaminando a eleição estadual e, assim, por uma diferença pequena, eu não tenho dúvida que a gente teria vencido aquela eleição. Então, aquela contaminação da eleição nacional acabou... históricos. Exatamente, prejudicando muito. E eu diria assim, como São Paulo, já falei aqui também, a repercussão é muito grande de tudo que acontece aqui. Eu diria que se o Márcio França, né, tivesse vencido aquela eleição, eu ouso dizer que talvez o cenário nacional poderia ter sido diferente ao longo dos anos subsequentes, porque, você lembra, o Bolsonaro fez um enfrentamento ao Dória aqui sobre vacina e outras coisas mais, e assim foi. Então, eu diria que a gente poderia estar aí, eventualmente, num outro cenário, caso a eleição de 2018 tivesse sido diferente. Então, acho que são duas derrotas, eu prefiro dizer assim, que nos ensinaram bastante. Boa, vou considerar mudar o nome do quadro aqui. Vou perguntar pra produção depois. E assim, sabe por quê? Porque eu acho que o fracasso é pra quem não tentou, né? Assim, o fracasso é uma palavra muito forte. As derrotas, elas são naturais na nossa vida e elas têm que existir. Mas o fracasso, sei lá, acho que é uma coisa pra quem não tenta. Assim, fracassado é aquele que nem tentou. Porque quem tentou e perdeu, eu não posso chamar de fracassado, né? Enfim, só uma sugestão, mas eu tô na tua, então o quadro é teu. Produção analisando aqui a sugestão. Boa. Bom, eu querendo me meter no seu podcast aqui. Meta-se. O segundo quadro aqui é legalizou e agora? Então, o que muda na sua carreira, na sua vida, se amanhã a gente conseguir regular, legalizar a cannabis? Cara, eu espero que essa legalização / regulamentação, porque são temas, são assuntos diferentes, ela seja uma regulamentação bastante estudada e com todos os cuidados que devem existir uma regulamentação. Mas eu estarei bastante feliz se estiver participando disso ativamente. Então, espero que no futuro próximo a gente possa estar debatendo isso. Quem dera eu possa estar nesse universo de debatedores, e eu imagino que nós vamos estar num país que vai ter, além de tudo, uma fonte econômica, como disse algumas vezes já, e agora falo aqui também. Acho que nós vamos ter uma matriz econômica, melhor dizendo, que pode produzir também uma geração de emprego e renda muito importante para a gente, e acho que inclusive vale também, no momento que a gente discute muito a questão da guerra às drogas, a política de drogas sendo debatida, eu penso que a gente também vai conseguir
asfixiar um pouco mais o crime organizado em relação à venda de drogas. Eu acho que esse também é um ativo importante em relação à regulamentação. Eu só, como disse, imagino e espero que tenha todo o cuidado para a gente poder fazer isso. Não adianta a gente imaginar que vamos fazer isso do dia para a noite, que isso não vai acontecer. Então, que a gente consiga aproveitar as boas experiências e também, obviamente, o Brasil é um país muito diverso e que terá a sua própria regulamentação no momento em que os parlamentares nacionais acharem adequado, seja por uma lei, seja por uma força aí do Supremo Tribunal. Seja por uma canetada do Lula. Lula, se você estiver ouvindo isso, por pois favor, o Lula esperando. Poderia nos ajudar muito. Sim, falei isso pra Nízia, inclusive. Bom, do ponto de vista medicinal, não tenho nenhuma dúvida, né? Não resta dúvida nenhuma que a cannabis para uso exclusivamente medicinal, e aí a gente pode ter uma interpretação mais ampla sobre o que é medicinal ou não, que eu acho que é aí que mora, né, uma parte da discussão, mas para o uso medicinal com prescrição médica, eu não tenho dúvida que o Ministério da Saúde poderia avançar bastante. É por isso que eu acho que a gente tem que cobrar muito dos próximos presidenciáveis algo no plano de governo, né? O Lula, que foi quem eu ajudei, inclusive, a eleger, né? Assim, no meu tamanho aqui, na minha insignificância, posso dizer assim, mas eu também apoiei o Lula. O meu partido, o Geraldo Alckmin, é o vice-presidente do Lula, então eu espero que a gente consiga avançar durante esse mandato do ponto de vista medicinal, ao menos. Arrou. E bom, o terceiro e último quadro é o Cannabis Indica, onde a gente pede uma sugestão de uma indicação de pessoa para seguir, de conteúdo, filme, livro, podcast, alguma coisa relacionada a cannabis ou aos psicodélicos. Cara, para seguir, Bom, a Anitta tá aqui já, então eu não vou falar para ela porque quem tá aqui já a acompanha. Mas, assim, eu costumo dizer, como é o nome do professor, inclusive ele é o autor do livro que eu tô lendo, que é Flores do Bem. O Siddhartha. Siddhartha Ribeiro, o Siddhartha é craque, né? Assim, a entrevista dele pro canal Livre da Band, assim, dá vontade de enquadrar, na minha perspectiva. Sim. De enquadrar e de assistir várias vezes. Então, Siddhartha é uma referência para mim. Óbvio, toda a galera que a gente já falou aqui, que faz parte do nosso Conselho Deliberativo, da Frente Parlamentar, eu guardo com muita estima e gosto muito, mas sim, acho que eu vou falar de uma pessoa que não faz parte desse Conselho Deliberativo e que é menos midiático, vamos dizer assim, mas que para mim é uma grande referência, que é o Dr. Vinícius Barbosa, especialmente para tratar sobre cannabis no autismo, como o autismo acaba que ao longo do tempo as pessoas acabaram tendo mais diagnósticos, e isso fez com que mais dúvidas surgissem. Ele é para mim uma referência, ele participa ativamente dos meus movimentos, então diria que o Dr. Vinícius Barbosa é uma grande referência para mim também, além do Siddhartha Ribeiro, que aí é um craque. Além da arte de se comunicar, né? Assim, se comunica muito bem, né? Um cientista que tem esse dom, né? É muito louco. Porque tem gente que é isso, é muito preparado, mas não tem o dom da oratória, não tem a mesma capacidade para transmitir a mensagem. E o Siddhartha, nossa, é fera. Ele é um cara, ele é o cara. E, Caio, então, assim, pra quem quiser te encontrar, quiser seguir você, como é que as pessoas te encontram nas redes, enfim, onde você quiser deixar? Poxa, assim, as minhas redes oficiais aí, né? Caio Franca, _ no caso do Instagram. No caso do Facebook, as fanpages sempre Caio França, mesmo com cedilha. E no Twitter também, que eu costumo fazer alguns comentários. Às vezes eu nem trago tudo do Twitter para as outras redes e tal. Eu gosto bastante de usar o Twitter, ainda que ele não seja o com maior engajamento. Caio Franca 40, que aí é o número do meu partido. O pessoal acha que é a minha idade, mas eu não quarentei ainda não. 40 é o número do meu partido. Então, Caio Franca 40.
Gente, chegamos ao final dessa entrevista que eu aqui adorei. Acho que foi uma estreia em altíssimo nível. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, disponibilidade, por falar dessas coisas com tanta clareza. Acho que, enfim, espero que outros políticos possam escutar esse episódio também e possam aprender um pouco com você. E é isso, volte sempre e estamos aqui de portas abertas. Anitta, muito obrigado pela oportunidade. Puxa, você é uma queridíssima aí que esse mundo da política e especialmente da cannabis me apresentaram. Então, quero te agradecer pela gentileza aqui, me colocar à disposição sempre. Só para não esquecer, a gente falou, eu esqueci de falar assim, de uma referência também. E aí é para quem tá querendo entender melhor, acho que aquele filme... Ilegal, A Vida Não Espera, que o Tarso eu entrevistei também, eu acho esse filme fera demais também, assim, e pra quem tem ainda algum preconceito, vale a pena acompanhar. Eu já assisti, e ele nem liga que eu assista aí pelo YouTube mesmo, porque eu sei que tem o filme, mas ele fala, não, assiste pelo YouTube, que é pra galera poder ter mais acesso. Então, pra quem tá começando a querer entender um pouco mais, vale a pena assistir. No mais, te agradecer e espero poder vir aqui outras vezes falar dos avanços, né? Esse ano eu espero que seja um ano muito, muito, muito decisivo pra gente, um ano de entrega, um ano de menos discursos e de mais já efetividade, especialmente da nossa lei estadual aqui, que vai produzir os seus efeitos. E eu conto com você pra gente poder avançar lá no grupo de trabalho, que agora eu penso que é onde nós temos que concentrar os nossos esforços para avançar com essa lei. Tamo junto, Caio. Um beijão. Até mais. Um beijo, Anitta. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!